E como toda batalha, nós entendemos que estamos em guerra. Batalhas são etapas de uma guerra, são partes de uma guerra. Normalmente nós lutamos em batalhas para nos posicionar, é assim que os generais fazem. As batalhas, cada batalha coloca o exército numa posição melhor. Assim também são as batalhas no coração da gente. São batalhas que são propostas por Deus para que nós estejamos numa posição melhor, numa posição mais próxima a Ele ou numa posição mais próxima da vontade dEle. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre a batalha entre o poder e o servir. E a vitória do servir nos coloca numa posição de amantes do reino de Deus, de participantes do reino de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre uma batalha entre a religiosidade e a verdadeira adoração. E essa batalha, uma vez vencida, ela nos coloca em prontidão para o grande dia do Senhor. Porque os verdadeiros adoradores subirão com Deus, mas os religiosos, infelizmente, não encontrarão lugar no grande dia do Senhor. Na quarta-feira, pregamos sobre a batalha entre o agora e o ainda não, falando sobre a ansiedade e nos preparando para nos submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ao tempo de Deus para agir em todas as coisas. E hoje, nós temos talvez a mais dura de todas as mensagens, mas talvez a mais necessária de todas as mensagens. A batalha entre a carne e o espírito. Essa batalha, ao contrário do que algumas pessoas têm expectativas, não se trata da batalha espiritual que acontece entre os anjos e demônios ao nosso redor, mas se trata daquilo que acontece dentro de nós, a batalha entre os desejos da nossa carne e o plano de Deus, o plano do Espírito para as nossas vidas. É aquilo que Paulo fala em Romanos 8, que o pendor da carne é a morte, mas o pendor do Espírito é a vida. E é essa batalha que nós somos convidados a travar hoje. Mas é uma mensagem dura? Sim, é uma mensagem dura. Porque quando falamos da nossa carne, eita, aí começamos a ver que vem rebordosa, né? Que vem rebordosa espiritual, que vem uma palavra de exortação, que vem uma palavra, sabe, que às vezes machuca lá dentro. Mas qual é a batalha que termina sem ninguém ferido? Qual é a batalha que termina sem nenhum tipo de sofrimento? A batalha entre a carne e o espírito é proposta pelo próprio Deus, para que cada um de nós possa encontrar um caminho melhor para o bom uso da liberdade. Ao vencer a batalha com as armas do Espírito, nós encontraremos o bom uso da liberdade em nossas vidas. É porque nós temos confundido, por causa do pecado que habita em nós, as ideias de liberdade. E muitas pessoas acham que ser livre é fazer tudo o que se quer. E assim, as pessoas acham que são livres para um monte de coisa. E na realidade elas são prisioneiras dessas coisas. Paulo nos convida a pensar sobre a liberdade dentro desse contexto de batalha espiritual, de uma batalha entre a vontade da nossa carne e os planos do Espírito. E eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13. Paulo escreveu essa carta provavelmente uma das suas primeiras cartas
a maioria dos teólogos define como a primeira carta de Paulo para um grupo de pessoas que nós não sabemos exatamente quem são, mas são pessoas que viviam ao sul da Grécia naquela época, numa região chamada Galácia, onde havia muitas cidades. E Paulo traz ali algumas colocações muito fortes nessa carta. O tema principal da carta aos Gálatas, sem dúvida alguma, é a graça. Mas ele também traz expressões muito fortes, dizendo, por exemplo, nessa mesma carta, que de Deus não se zomba. Aquilo que plantamos, também colhemos. No capítulo 1 dessa carta, Paulo nos diz que ainda que venha um anjo descido dos céus para ensinar um evangelho diferente daquele que ele ensina, que esse anjo seja anátema, pois a mensagem de Deus precisa ser pregada tal e qual ela é. E talvez, quando nos deparamos com a mensagem de Deus, que começa a mexer com as nossas intenções, que começa a mexer com os nossos pecados, que começa a mexer com as nossas fraquezas, isso talvez seja um tanto incômodo. E eu quero lhe pedir que abra seu coração hoje, para olhar para dentro de você, olhar para as questões que vão ser postas aqui, não como quem olha, quem diz assim, o que é que esse cara quer? Falando dos meus pecados, me exortando, me maltratando, me fazendo sentir mal. Mas olhando para dentro de você, no sentido de dizer, eu preciso reconstruir determinadas áreas de minha vida, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus, e fazer profundo uso da liberdade que o Senhor me deu. Paulo fala sobre essa questão entre liberdade e luta da carne com o Espírito da seguinte maneira, a partir do verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos pomos aqui diante da Tua palavra e te pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Teu Espírito nos fale. Que o Teu Espírito abra os nossos corações e o nosso entendimento.
Que o Teu Espírito nesta noite, Pai, mude intenções dos nossos corações. Que o Teu Espírito mude a nossa forma de ver a nós mesmos, de ver o mundo e de Te ver. Que Tu possas, ó Pai, agir em cada coração neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado e para que cada um aqui, Senhor, saia deste lugar mais cheio de Ti e mais parecidos com o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos nesta noite. Amém, amém e amém. Paulo começa esse trecho das Escrituras dizendo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A primeira lição que eu quero tirar desse trecho é que nós somos livres do pecado e não livres para pecar. Eu quero começar aqui com uma história, uma coisa que eu vi na TV, e portanto não tem problema nenhum de relatar aqui, porque foi público. Mas quando aquela cantora Gretchen decidiu fazer filmes pornográficos para ganhar a vida, e ela dizia ser crente, participante de uma igreja evangélica. E ela disse, não, ela usou aqui como defesa sua, para dizer que sendo crente poderia ir fazer filme pornô. Ela usou Gálatas 5:1, quando diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Uma confusão entre liberdade e libertinagem parece que está muito presente no coração das pessoas. E assim muitos crentes se envolvem com um sistema de pensamentos e até mesmo um sistema político que conduz a atitudes que afastam completamente as suas vidas do projeto de Deus. Conheço um monte de crentes, e não é difícil encontrar, que se senta para escarnecer, falar mal das pessoas, falar safadeza, falar de mulheres de maneira pejorativa, compartilhar piadas pecaminosas. Crentes que não conseguem, ter domínio de si, e saem para tomar uma cervejinha, tomam uma grade, pega uma garrafa de vinho e toma 12, vivem bebendo e dando mau exemplo. Crentes que saem daqui e vão para lugares onde cristãos não deveriam estar, lugares onde há briga, confusão, adultério, e dizem, não, eu sou livre, e a minha fé em Deus não tem nada a ver com o que eu faço. E isso se contaminou de uma maneira tal, que eu vou dizer uma coisa que me entristece, assim, no fundo do meu coração. Conversando com pessoas de outras igrejas, com pastores de outras igrejas. A nossa igreja, aqui eu vou falar da Cidade Viva em si, não da Igreja de Jesus, mas a nossa igreja tem sido conhecida por muitos lugares como uma igreja de onde tudo pode, como se aqui a gente não falasse sobre santidade, como se aqui nós não falássemos sobre a vontade de Deus, e como se aqui nós fosse a igreja da bandaieira, que nego pode sair daqui, ir para a boate, ir para o motel com a mulher do vizinho, que não tem nada demais. Meus irmãos, hoje vocês vão ouvir sobre a nossa luta entre a carne e o Espírito. Hoje nós vamos ouvir falar sobre a santidade de Deus. Uma pregação que me dói por dentro, porque o primeiro pecador sou eu. Mas a palavra nos ensina em 1 João 3,9, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele habita a semente divina. Este não pode viver pecando, porque nele habita a semente de Deus. E não é possível aquele que é nascido de Deus viver na alegria do pecado, como dizia uma música aí. Não é possível que um nascido de Deus encontre no pecado a razão da sua alegria e a motivação da sua vida.
Isso é distorção da sua vida espiritual. Por isso que Paulo diz: nós fomos chamados por Cristo para a liberdade, mas não devemos usar da liberdade para dar ocasião às vontades da nossa carne. Não confundamos ser livre do pecado com ser livres para pecar. Não confundamos a ideia de que Paulo está nessa carta, justamente na carta aos Gálatas, e justamente no começo do capítulo 5, que eu não li com vocês, falando contra o legalismo. E nós falamos milhares de vezes contra o legalismo aqui. E o que é o legalismo? O legalismo é aquela religiosidade, aquela ideia de que você não pode fazer nada. Eu não posso nem tocar numa garrafa de vinho, eu não posso nem olhar para um copo de cerveja, eu não posso nem, eu não posso nada. Não, nós nunca pregamos esse tipo de coisa aqui. Aliás, pregamos veementemente contra todo o legalismo dentro dessa igreja. Mas parece que algumas pessoas não compreenderam que se em um extremo está o legalismo, que Deus condena, no outro extremo está a libertinagem, que Deus condena do mesmo jeito. E o que Deus propõe para nós é a liberdade, a nossa capacidade de dizer sim e de dizer não em tudo aquilo que nós fazemos. Queridos, nós entramos em sistemas de pensamento, como eu vinha dizendo, altamente complicados. Pessoas que nos cercam, que nos convencem de que você não vai ser feliz se ficar com uma mulher só. Gente que decide acabar o seu casamento para ser feliz com outra pessoa, achando que Deus vai abençoar o seu adultério. Gente que se envolve com pensamentos políticos, como, por exemplo, ideologia de gênero, e acha que é possível ser cristão autêntico e, ao mesmo tempo, defender ideologia de gênero. Meus irmãos, nós sempre tratamos com o maior respeito do mundo os homossexuais, os bissexuais, os pansexuais, e sempre dissemos que todos serão muito bem-vindos nessa igreja, mas nunca dissemos que isso não é pecado, e nunca dissemos que Deus aprova a conduta desse tipo de sexualidade. Agora vou dizer mais a vocês: nós nunca resolveremos os problemas das minorias nesse país com o tipo de imposição legal que estão querendo fazer nesse país. Querendo proibir que se fale o que eu estou falando hoje aqui. Querendo impor casamento gay às igrejas, adoção de crianças por homossexuais, aborto. E eu fico muito triste de ver pessoas da comunidade cristã defendendo ideologias dessa natureza. E vou dizer a você que defende, é absolutamente incompatível com o cristianismo. Absolutamente impossível se defender ideologia de gênero e cristianismo como uma coisa só. Porque Deus ama cada um dos pecadores como me ama, que eu sou só um desgraçado pecador. Mas Deus abomina essas práticas e esses pecados. Meus irmãos, é necessário que a gente caia em si e se perceba diante dos sistemas que estão nos envolvendo. Não só a ideologia de gênero, mas a ideia do politicamente correto me dá nos nervos. Por que abandonaram o discurso da ética e trocaram pelo politicamente correto? É muito simples, porque a ética tem a ver com princípios imutáveis, tem a ver com o cuidado da sociedade como um todo, e política tem a ver com conveniência de grupos.
Quando fala-se em politicamente correto, está falando-se naquilo que é conveniente para alguns grupos que determinam aquilo que é correto. E aí, meu amigo, tudo que for antibíblico é correto. Tudo que for contra a família é correto. Não, quem disse a você que família tem que ser pai, mãe e filhos? Quem disse a você? Por que uma criança não pode ter 2 pais? Por que uma criança não pode ter 2 mães? Eu vou dizer uma razão. Para você que é cristão, e deve ser suficiente. Porque Deus fez pai, mãe e filhos. Só por isso. Agora, se não é suficiente, meu irmão, é necessário você entrar na batalha da sua carne contra o espírito e repensar as estruturas do pensamento que estão movendo você. Repensar o que é que está lhe influenciando, o que é que está conduzindo a sua vida, reconduzir os seus planos, os seus projetos. E tudo o que eu estou dizendo aqui, eu estou pegando a ideia do politicamente correto, ideologia de gênero, falei dos homossexuais, mas isso vale para os adúlteros, isso vale para os corruptos, isso vale para os mentirosos, isso vale para os falsos, isso vale para os sem vergonhas, isso vale para cada um de nós. Temos que repensar as estruturas do nosso pensamento e olhar o que é de fato a liberdade. Porque eu conheço um monte de gente que diz: não, pastor, eu sou livre para tomar uma cervejinha. Você é livre para tomar uma cervejinha? Por que você toma uma grade? Não, pastor, mas na hora que eu quiser eu paro. Só que você nunca quer, irmão. Por que você nunca quer? Por uma razão só, meu irmão, porque você é escravo da bebida. Tem gente que é escravo, que se tornou escravo da mentira, dizendo que é livre para mentir. Tem gente aqui dentro hoje, escrava do adultério. Escrava do adultério. E o que fazer, meu irmão? O que fazer? Repensa, reconstrói. Porque se há uma coisa linda no nosso Deus, é que Ele é Deus de recomeços. Ele é Deus de novas chances, é Deus de segundas chances, é Deus de terceira chance, de quarta chance, de quinta chance. E se você falhou 10 vezes, meu irmão, Deus está dizendo: vamos tentar de novo, porque hoje é dia de recomeçar. Porque está escrito, meus irmãos, que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. E está escrito que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas também está escrito que não faça-se uso da liberdade para dar ocasião às vontades da carne. Por isso, meus irmãos, precisamos repensar os caminhos que nós estamos tomando. Precisamos repensar o papel da nossa santidade. Precisamos repensar coisas simples. Você não tem problema nenhum para você acender um cigarrinho. Não tem problema nenhum para você ir para a boate, não tem problema nenhum para você ir para um barzinho e tomar uma, não tem problema nenhum para você sair bêbado e dirigindo, mas talvez para as pessoas que estão ao seu redor tenham. E a palavra também que te ensina que você é livre, ensina que você, como cristão autêntico, tem a obrigação sim de prestar conta da sua vida. Cristão que é cristão, não tem aquela história de dizer: da minha vida cuido eu. Cristão que é cristão sabe que é testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. A palavra lá em Atos 1:8 nos ensina que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. E só isso. E onde eu andar, serei testemunha de Cristo. E onde você andar, será testemunha de Cristo. E o que você fizer de certo, verão em você a imagem de Cristo. E o que você fizer de errado publicamente, verão em você o escárnio contra Cristo.
E é isso que você precisa ter consciência, que ou você é reflexo da imagem pura e santa, imaculada do Cristo que morreu na cruz por você e ressuscitou para que você tenha vida, ou você é escárnio contra esse mesmo Cristo. É duro pensar sobre isso, mas é a mais profunda verdade. Quando Paulo diz que Cristo nos chamou para a liberdade, é a liberdade de escolher o que é certo e dizer não ao que é errado. É a liberdade de não estar preso a sistemas que te conduzem a maldições. É a liberdade de olhar para você e escolher sempre o caminho da felicidade e não o caminho do imediatismo. Por isso ele diz, fomos chamados para a liberdade, mas não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo começa então a nos dar algumas estratégias sobre como ser livres e como construir essa liberdade. E no final do versículo 13 até o 15, ele diz assim: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês dessa palavra é que se somos livres do pecado e não livres para pecar, somos livres pelo amor e não apenas livres para amar. O que é que Paulo está mostrando aqui? É que a ação de amor na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa, é libertadora em si. O amor não é fruto da liberdade, mas o amor é quem constrói a liberdade em nossas vidas. Porque o amor é santo, o amor é a própria pessoa de Deus. João, quando vai definir quem é Deus, ele diz: Deus é amor. Portanto, esse amor é plenamente libertador. E em que sentido, Josemar? Em que sentido está sendo dito isso? Está sendo dito, primeiro, no seguinte sentido: servindo ao próximo. É a expressão que Paulo usa aqui de amor. Servir uns aos outros. Ao invés de dar liberdade à vontade de sua carne, ao invés de dar ocasião à vontade de sua carne, Paulo diz, ao invés disso, ao invés dessa historinha com a sua carne, sirvam uns aos outros mediante o amor. É trocar o egoísmo dentro de mim pelo altruísmo. É olhar para o outro e obedecer a ordem de Cristo de amai-vos uns aos outros, de dizer ama ao teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão tão acostumadas a olhar somente para si e amar somente a si, que elas começam a justificar todas as suas atitudes erradas a partir desse amor egoísta. É impressionante a quantidade de gente que você vê chegar assim e dizer: não, eu adulterei, eu menti, eu roubei, mas é porque eu tive uma infância muito difícil, né? E assim, como a minha infância foi muito difícil, aí eu não tive essas coisas, aí agora eu quero ter. Meu irmão, se todo mundo que tivesse infância difícil fosse justificado para roubar, para mentir, para adulterar, o mundo estava perdido. Porque, me desculpe, mas sofrimento na infância não justifica pecado de ninguém. Não venha com essa conversinha mole para cima de mim, não, que isso é ideologia maldita que foi imposta pela filosofia francesa no último século, no século XX. Então não me venha com esse papinho, porque esse papinho não engana a Deus.
Nós somos chamados para construir a nossa liberdade a partir do amor ao próximo, servindo ao próximo, fazendo o melhor possível para o próximo, largando mão do meu egoísmo para construir uma vida de altruísmo em relação ao outro. Nós temos construído uma sociedade perversa. Eu vi uma moça dar uma entrevista dizendo assim: não, é lógico que eu sou a favor do aborto, eu vou abortar, é claro que eu vou abortar. Ora, eu tive uma transa num banheiro de uma boate, engravidei e vou agora cuidar de uma criança só por isso? Meu Deus, que falta de... Eu vou dizer logo, falta de vergonha na cara. Uma mulher via público dizer: eu transei com um cara que eu não conhecia, dentro do banheiro de uma boate. Minha filha, por que você não vai morar no estábulo? Porque você é uma vaca. Me desculpe, sou bruto mesmo, pode me chamar de bruto, sou bruto, porque isso é coisa de animal, não é de gente não. Deus fez o sexo como uma coisa maravilhosa para se fazer com quem amas. Deus reservou o sexo para dentro de uma coisa linda, maravilhosa, chamada casamento. E somente para isso. E como é bom fazer amor de verdade e não sexo. Né, Nildo? Eu também acho. Como é bom amar. Como é bom amar no sentido verdadeiro, como dádiva de Deus e não como perversão. Mas sabe, gente, as pessoas estão com vergonha do casamento. Tem muito pilantra que tira a aliança quando sai de casa. Tem muito picareta que inventa que está se divorciando de sua esposa para pegar uma amantezinha. Tem muita mulher fazendo a mesma coisa. E olha, tivemos uma reunião essa semana dos pastores e oramos e choramos juntos, porque a maioria dos casos de adultério que aconteceram com membros dessa igreja foram de mulheres. A grande maioria, a maciça maioria dos adultérios que nós tivemos notícia dentro dessa igreja foram mulheres traindo seus maridos. Mas isso tem uma explicação fácil. Tem. Vou lhe dizer, goste você ou não. Vou dizer, goste você ou não. Política esquerdista. Feminismo. Jogue fora seu sutiã. Queimaram os sutiãs na década de 60. Construíram uma filosofia maldita. Uma filosofia destruidora de famílias, destruidora de lares. Uma filosofia de abominação contra Deus. E aí, minha irmã, se você é feminista, eu vou dizer uma coisa a você: é impossível ser feminista e ser cristã ao mesmo tempo. Porque ou você entende que a mulher foi feita para o homem e que como tal deve ser submissa ao seu marido, ou você não é cristão. E marido, deixe de ser covarde e assuma seu papel dentro de casa também. Porque tem um bocado de marido porqueira que está aí esperando que sua mulher tome as atitudes. Tem um bocado de macho. Macho. Sabe a diferença entre macho e homem? Não vou dizer não, que tem criança aqui. Certo? Mas ser macho não é homem não. Porque a vizinha lá de casa cria um gato. E ela diz que o gato é macho. E não é homem. Né? Eu criei um cachorro que era gato, que era macho, mas não era homem. Não, o cachorro não era gato não, que aí fica meio estranho. Mas o cachorro era macho, não era homem. A diferença é essa, para ser sutil. Então, queridos, cada um assuma seu papel e entenda o que é ser cristão. Porque sem santidade
É impossível ver a Deus. Hebreus 11:6. Não é Josemar quem está inventando. O amor, então, é o caminho. O amor é o caminho para servir ao próximo, olhar para o próximo, entender o próximo como gente. Amando ao próximo, obedecemos a Deus no seu mais profundo mandamento, que é amar uns aos outros. Amando ao próximo, nós aprendemos a respeitar todos, inclusive os mais pecadores. E aí, meus queridos, o problema hoje do Brasil, para se ter uma solução para as minorias que precisam de proteção, eu nunca neguei, nunca vou negar que, por exemplo, existem absurdos cometidos contra os gays, contra os negros, contra as minorias nesse país, contra os asiáticos e contra tantos outros. Existem crimes terríveis acontecendo contra essas pessoas no nosso país, e só há uma solução: o amor que liberta, e não outra. Não existem essas leis loucas que estão sendo feitas por aí, não existe ideologia de gênero, não existe feminismo, porque todas essas coisas só geram ódio, mas o amor liberta. Paulo nos apresenta nos versículos 16 a 18, o terceiro ensinamento dessa noite. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui, quero tirar a seguinte lição: somos livres para fazer o que realmente desejamos, todas as vezes que vencemos a carne com o Espírito. E o que é que nós desejamos realmente? Há um desejo que é comum a todo ser humano. Há um desejo que move todo ser humano. Seja analfabeto, seja doutor, seja religioso, seja verdadeiro adorador, seja macumbeiro, seja espírita, seja soldado, seja general, seja lá quem for, seja enfermeiro, seja médico, seja lá quem for, todo ser humano tem um desejo: ser feliz. O problema é que o pecado confunde a nossa felicidade. E a carne nos faz pensar que ser feliz é fazer aquilo que nós desejamos imediatamente. Então a carne faz nos pensar que eu vou ser feliz tomando todas, ou atendendo aquele colega lá que fica cozinhando o meu ouvido para eu sair com outras mulheres. A carne me faz pensar que eu vou ser feliz roubando ou fraudando o imposto de renda, ou roubando o erário público, ou enganando o meu cliente. A carne me faz pensar que o dinheiro é mais importante do que a família. A carne me faz pensar que eu devo sim ocupar todo o meu tempo trabalhando, e aí eu não tenho tempo mais para as coisas espirituais. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não vou para a conexão porque eu não tenho tempo, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo, eu não vou para o ideal porque eu não tenho tempo, e uma vez de 15 em 15 dias eu piso lá na igreja, e para mim está muito bom, porque o resto do meu tempo é para trabalhar. Está errado, meu irmão. Está errado. Porque se o que você deseja é ser feliz, procure algo que possa lhe dar felicidade na eternidade, e não apenas no momento que você está vivendo. Você está trabalhando e se matando para comprar coisas. Você está trabalhando e se matando para que as pessoas vejam o padrão de vida, o seu padrão de vida. Você está trabalhando, se matando para que as pessoas percebam que você pode ter carro novo ou marca boa de roupa. Você está se matando para se destacar profissionalmente, mas você está negligenciando a eternidade, e está negligenciando o reino de Deus, e está negligenciando a sua família, e você está negligenciando valores eternos. Não, meu irmão, se você está nessa condição, reavalie, reconstrua, repense. Os padrões humanos são muito passageiros, mas os padrões de Deus
são eternos. Nos versículos 19 a 25, Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O quarto ponto que eu quero chamar a atenção hoje é que somos livres para dar os melhores frutos na vida. Aqui há dois grupos de pessoas, duas listas de características de algumas pessoas, das ações de algumas pessoas. E aqui eu pergunto a você: se você fosse escolher alguém para ser seu sócio ou sua sócia, num empreendimento qualquer, e aí você olha para uma pessoa e você diz: amigo, me dê informações sobre essa pessoa aqui que eu estou pensando em ser sócio dela. E ela dissesse: não, esse rapaz aí, ou essa moça, é dada à imoralidade sexual, é impura, é libertina, é idólatra, feiticeira, odeia as pessoas, gera discórdia o tempo todo, é ciumenta, irada, é egoísta, fala mal de todo mundo, provoca facção. Tu ia se associar com essa pessoa? Tu ia? Se fosse para tu casar com essa pessoa, tu queria? Não, né? Rapaz, eu também não. Se fosse para ser professora do teu filho, para dar aula particular para teu filho de 5 anos de idade, tu queria? Pervertida sexual, a primeira coisa, dada a imoralidade sexual. Quer ser o quê? Cuidadora de criancinha. Tu queria para o teu filho? Queria? Quem é que queria? Levanta a mão aí. Nem o mais hipócrita queria. Rapaz, é interessante como nem o pecador gosta de pecador. Não é não? Rapaz, veja bem. O cabo é viciado em pornografia. Aí ele vai contratar um cara para tomar conta das redes sociais da empresa dele. Aí descobre que o cabo é viciado em pornografia. Ele vai contratar o cabo? Vai não. Porque só quem pode ser viciado em pornografia é ele. Mas o funcionário dele pode não. Nem pecador aguenta o pecado dos outros. Por que é que Deus, que é santo, vai aguentar o teu? Nem tu, que é miserável, pecador. Gente, uma das passagens mais profundas do Evangelho é quando Jesus se depara com aquela mulher que cometeu adultério. E os homens com as pedras nas mãos, prontos, e Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se ele tivesse dito assim: quem não cometeu adultério, atire a primeira pedra, aquela mulher estava morta, estava lascada. Mas Jesus igualou todos os pecados de todo mundo. Todos os pecados de todo mundo. E aqui está cheio de pecador, desgraçado, sem vergonha, mau caráter. Então, aqui dentro vai dizer que não tem nenhum viciado em pornografia? Vai dizer que não tem nenhum imoral sexual? Mas não quer imoral sexual para trabalhar na empresa dele, não quer pornógrafo para cuidar da filha dele, não quer. Tu que é pecador, não quer conviver com o pecado do outro? Imagina Deus que é santo. Por isso, meus irmãos, vamos olhar para dentro de nós mesmos. E aí Paulo fala de outro tipo de gente. Aí sim. Ele fala de gente que
tem como característica o amor, a paciência, a amabilidade, a alegria, a fidelidade. Desse todo mundo quer ser sócio. Com esse todo mundo quer andar. É com esse que Deus quer conviver. E é por isso que Paulo, a banda já pode vir subindo, é por isso que Paulo diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Meus irmãos, temos vivido numa era em que as pessoas têm vergonha do Evangelho de Deus. Eu tive muita vergonha do Evangelho de Deus. Quando eu me converti, que senti de Deus que eu deveria parar de beber, aí as pessoas, os meus amigos, tudo farrista, tudo caba bom de bico, ligava para mim: Josemar, vamos tomar um. Aí eu fazia: não, rapaz, eu estou tomando um remédio aí. Aí o povo ligava de novo: Josemar, vamos tomar um. Eu digo: não, rapaz, ainda estou tomando aqueles remédios. Oxe, tu não ficasse bom ainda não, que doença danada é essa? Está com AIDS, é? Até isso eu ouvi. Digo: não, rapaz, estou doente, estou tomando uns remédios aí, não posso beber não. Eu tinha tanta vergonha do Evangelho que eu botava a minha Bíblia pela janela, arrodeava a minha casa pela garagem para pegar a Bíblia, para meus pais não me verem saindo com a Bíblia de casa. Tinha tanta vergonha do Evangelho que tive inúmeras oportunidades de pregar. Mas um dia eu me deparei com uma palavra onde Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E eu comecei a perceber que o mundo não tem vergonha do pecado. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu fui numa loja de peças uma vez, procurar uma peça para um carro. E aí eu perguntei: moço, o senhor tem essa peça? Ele fez: rapaz, tomei uma grande ontem. Eu dizia: sim, mas o senhor tem a peça? Rapaz, foi cachaça demais. Terceira vez eu perguntei: não, mas essa peça aqui o senhor tem? Rapaz, chega com a dor de cabeça, ressaca da molesta. A minha vontade foi perguntar assim: moço, é para eu lhe aplaudir porque o senhor tomou uma cachaça grande ontem? É para eu aplaudir o seu pecado, a sua miséria de vida, de ter tomado uma tão grande ontem que hoje não consegue responder uma simples pergunta: tem ou não tem, moço? Mas sabe, as pessoas não têm vergonha de contar o seu pecado. A menina não teve vergonha de ir para uma revista de circulação nacional de dizer que transou com um cara que ela não conhecia dentro de um banheiro e engravidou ali. Mas tem muita gente aqui dentro que tem vergonha de falar de Jesus Cristo. Tem muita gente aqui vivendo ainda como eu vivi no passado. Mas sabe, queridos, eu quero te propor um desafio grande. Entra na batalha da carne contra o espírito hoje. Entra. Sabe, eu sei que tem algumas pessoas que dizem: não, o pastor Josemar só gosta de pregar exortando. Eu não sei se é, eu gosto de pregar a Bíblia. Não sei se é exortação, mas se é, meu irmão, eu te peço perdão pelo meu jeito. Eu não sei contar piada, eu não sei ser divertido, eu não sei ser brincalhão. Sou muito fraco nessa área. Não me considero um grande pregador, não me considero nada disso. Mas sabe, o que eu gosto é de expor a palavra de Deus, e por isso eu não peço perdão a ninguém. Mas se você precisa me perdoar de alguma coisa, hoje me perdoe. Mas eu não te peço perdão por dizer a palavra de Deus para você, não. Hoje eu te peço o seguinte: se você não gosta das pregações do pastor Josemar, eu só te peço o seguinte: não sai falando mal hoje não, hoje não. Deixa para falar mal de mim amanhã. E dizer assim: não, aquela porqueira lá, aquele baixinho enjoado. Vai. Deixa para falar mal de mim amanhã. Hoje.
Pensa no que foi falado aqui. Hoje pensa na palavra de Deus. Olha para dentro de você. Não pensa no teu vizinho, não pensa em quem está ao teu lado, não pensa em quem não veio, não pensa em quem veio, não pensa em quem deveria estar ouvindo. Olha para dentro de você. E pergunta como Davi um dia perguntou: Senhor, o que em mim precisa ser mudado para que eu seja verdadeiramente testemunha do teu Filho em todos os lugares por onde eu andar? Hoje eu te desafio, entra nessa batalha, mas entra para vencer. Entra agarrado no Espírito Santo e diz: Senhor, eu estou em Cristo e por isso eu quero mortificar as obras da carne na minha vida. E eu quero apenas frutificar o melhor de todos os frutos, a 100 por 1. Eu quero frutificar e mostrar ao mundo que o meu testemunho é um testemunho digno de quem anda com Deus. E não se preocupa se você andou errado até hoje. E não se preocupa se você estava pretendendo sair daqui e fazer algo que você sabe agora que não ia agradar a Deus. Muda agora, porque Deus é Deus de recomeço. Foi Ele quem disse que nós somos nova criação. É Ele que disse que transforma as nossas mentes. É Ele quem abre novas estradas. É Ele quem fecha portas e abre janelas. É Ele quem constrói novas histórias. E Ele está hoje aqui para que cada um de nós possa construir sua nova história com Ele. Eu não preguei hoje aqui para te maltratar, para te massacrar, mas apenas para te dizer: seja você vaso de honra para o teu Deus. Não é por mim que eu peço, é pelo Deus que você diz adorar. Olha para dentro de você hoje e começa a reconstrução da tua vida, porque hoje é dia do Espírito prevalecer sobre a carne.